Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, por gentileza. Amém, igreja? Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Obrigado pela tua presença, por estarmos reunidos aqui. Assim fala a palavra de Deus. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo você nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus, Jesus Cristo. Aqui é Paulo. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que era o seu amigo íntimo, Paulo escrevendo para o seu amigo Timóteo. Segundo muitos historiadores falam que essa carta foi a última carta, que Paulo escreveu antes da sua morte, antes de enrolarem o seu pescoço, arrancarem a sua cabeça do seu pescoço. E lendo aqui, gente, essa mensagem, a gente foi pensando como se fosse para nós mesmos, se a gente analisar, ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Ninguém é obrigado. A Bíblia não tem lugar dizendo que obriga, tem um livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus Cristo. Mas foi dada uma grande missão a cada um de nós para falar para o máximo de pessoas que a gente encontrar que Jesus Cristo é o único caminho e que só em Jesus Cristo há salvação. Amém, igreja? Por isso a importância de pregarmos o Evangelho. E o que temos feito, eu, você, nós, para impactar, para influenciar essa geração, os nossos filhos, nossos familiares, as pessoas nas ruas, no nosso trabalho, aonde a gente vai. O que a gente tem feito, que Paulo aqui escrevendo, ele já sabia que a sua partida estava próxima. Nós não sabemos o dia de amanhã, E para ganhar nosso galardão que Jesus dá na sua vida para julgar, dará a cada um de nós. O que temos feito, O que a gente tem feito para impactar, para influenciar os jovens, para que cada vez mais pessoas escutem o Evangelho, para que cada vez mais pessoas aceitem Jesus e caminhem trilhando na palavra de Deus, andando ao caminho da salvação. Amém, igreja? O que temos feito? Se a gente analisar, o que a gente tem feito? E aqui Paulo já sabia, se você ver aqui no capítulo 6, no 7 e 8, ele já falava: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Ele já sabia que o seu sangue já estava quase pronto, quase para ser sacrificado, para ser dado em sacrifício por Jesus Cristo, pelo amor a Cristo Jesus. E o tempo da minha partida é chegado. Ele já imaginava, ele já sabia, ele já sentia isso. E ele já falava: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Segundo ele falou: já agora a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ou seja, agora não será mais a cruz, será a coroa, a coroa da justiça. Quando Jesus voltar, que dará a cada um de nós, amém, igreja? E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida
amamos a nossa própria vida, se nós amamos a nossa própria vida e a palavra de Deus, nós temos que pegar no Evangelho para impactar o máximo de pessoas que possamos antes da nossa partida, né? Antes de partirmos, que depois de partir não podemos fazer mais nada, não podemos mais pregar o Evangelho. Então Paulo, que já sabia por saber, ele escreveu para Timóteo, seu amigo, né, seu amigo íntimo, Timóteo, a fidelidade do servo na pregação, a preocupação de pregar o verdadeiro Evangelho, né? Não com filosofia de homem, né? Minha, de pastor, de presbítero, de homens e mulheres aqui da terra, mas com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus, amém, igreja? A preocupação de Paulo era essa. Então ele falou para Timóteo o seguinte: ele estimulou Timóteo, ele incentivava Timóteo, ele colocou Timóteo em juramento. Então ele falou aqui no versículo 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. A preocupação de Paulo era pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que faz o pecador se arrepender, amém, igreja? Então, ele colocou Timóteo, o seu amigo íntimo, ele colocou ele em juramento por Deus e por Jesus Cristo, né, que há de vir julgar vivos e mortos, porque ele há de se manifestar, ele há de voltar, né, pelo seu reino, para julgar vivos e mortos, né? Ele falou: pregue, Timóteo, pregue a palavra. Timóteo era jovem, né? Timóteo, muito jovem, ele tinha preocupação de pregar o verdadeiro Evangelho, para que muitos se arrependessem, para que o pecador se arrependesse. Pregue a palavra, colocou Timóteo em juramento, né? Então, mais uma vez eu falo, o que nós temos feito, né? O que a gente tem feito para impactar, para influenciar, para pregar o verdadeiro Evangelho? Quantos de nós temos estudado a Bíblia, buscado conhecimento da palavra de Deus, para quando alguém fizer uma pergunta, na medida da nossa limitação, a gente poder responder, trazer ela para próximo de Jesus Cristo, pregando a palavra, não filosofia de homem, né, minha, ou de outro homem qualquer, mas a palavra de Deus, a doutrina. E além de falar, pregue a palavra, ele falou, insista, ou seja, se posicione, insta. Insista significa, muitos acham que é insista, para outros se posicione, ou seja, se posicione, insista, quer seja oportuno, quer não. Então muitas pessoas acham que tem lugar certo para pregar, lugar certo para louvar, né? Não há. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Deus, não há lugar certo para isso. Ele busca uma oportunidade, uma ocasião para pregar o Evangelho. Não importa se é na sua casa, na rua, no seu trabalho, não importa o que seja, a gente tem que pregar o Evangelho. Temos que criar a oportunidade, né? Se não tem onde pregar, está em casa pregando para a nossa esposa, para o nosso filho, para nós mesmos, para a nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos filhos. Senhor, traga meus filhos para a tua presença, toda a minha família, minha mãe, meu pai, o pai de cada um que está aqui, Jesus. Então a gente tem que criar oportunidades. Paulo estava dizendo para Timóteo: pegue a palavra, insista, se posicione, quer seja oportuno, quer não, pegue a palavra, porque é pela palavra que o pecador se arrepende. Não é por filosofia humana, não. Eu dizer que você é bonito, que a sua roupa está bonita, isso não vai levar ninguém ao arrependimento, né, igreja? Tem muita gente que está trocando a palavra por coisa humana, né? Não podemos substituir a palavra de Deus por muitas igrejas e as pessoas, em vez de pegar a palavra, simplesmente ficam quase o tempo todo, 5 minutos da palavra, o resto é chuta teu irmão, né? Belisca teu irmão, empurra teu irmão. Tem igreja aí, meu irmão, que o negócio é adivinhar RG, adivinhar a placa de igreja. Isso não traz o pecador arrependimento nunca, jamais. Essas filosofias vai trazer ninguém ao arrependimento, jamais. É a palavra de Deus que salva, não é filosofia humana. O pecador não vai se arrepender com sabedoria de homem, mas com sabedoria de Deus divina. Se você olhar aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus fala o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu
ouvir a doutrina, como é que vai crer? Não tem como crer. E como crerão naquele em quem nada ouviram? Se a gente não pregar o Evangelho, não arrumar uma oportunidade, um momento, como é que eles vão ouvir a palavra de Deus, conhecer sobre Jesus para se arrepender? E como ouvirão se não há quem pregue? Então temos que pregar, criar oportunidade, quer seja oportuno, quer não, amém, igreja? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, muitos vão ser enviados, eu creio, muitos estão sendo enviados, nós também somos enviados de Deus para pregar na nossa casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Vamos criar oportunidade, amém, igreja? Como está escrito, quão famosos são os pés dos que anunciam as boas novas, ou seja, quão famosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Todo aquele, eu, você, todos nós que pregamos o Evangelho, são famosos. Quão famosos são os nossos pés por anunciar o Evangelho em qualquer lugar que eu estou falando. Na praça, na rua, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que a gente imaginar. Então, quão famosos são os pés daquele que pregar o Evangelho, daquele que criar uma oportunidade, daquele que pregar a palavra, insistir, se posicionar, quer seja oportuno, quer não. Paulo falou para Timóteo, quer seja oportuno, quer não, irmão. Nós temos que pregar o Evangelho. Em seguida ele falou, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque não adianta, irmão, você só pregar, achar que só pregar com a filosofia humana, o pecador vai se arrepender. E nem muito menos, aqui fala, exorta, e nem muito menos exortar, que é sentar ao lado, conversar com longanimidade, não significa ter paciência, ter carinho, ter amor, ter generosidade. Se não a gente, em cima de tudo isso, com generosidade, carinho, amor, compreensão, sentando ao lado, compreendendo a pessoa. Se a gente fizer tudo isso, se não fizer com doutrina, se não fizer com a doutrina, corrigindo, repreendendo, o pecador não vai se arrepender. Se for simplesmente conversando, abraçando, não, faz só hoje, amanhã não faz, aí está certo, passando a mão na cabeça, não adianta com a filosofia humana. Tem que ser com a palavra de Deus, por isso que Paulo falou, prega a palavra, insista, se posiciona, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Tenha paciência, tenha amor, tenha generosidade, senta ao lado, conversa com carinho, mas com a doutrina, corrigindo, repreendendo. Porque a palavra repreende, né, irmão? É a palavra que repreende, não é nós que repreendemos. É a palavra. Então, se a pessoa, na grande maioria das vezes, se a pessoa achar que não machuca, que a maioria das vezes quer ouvir a palavra e acha que não machuca, que está tudo tranquilo, então, geralmente não é o verdadeiro evangelho, é a filosofia de homem, que a palavra machuca, ela dói, ela corrige, ela repreende. Amém, gente? A palavra de Deus machuca, e foi através dessa palavra que me machucou que eu estou aqui na presença de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. E Paulo ainda falou mais para Timóteo, aquele jovem, aquele seu amigo íntimo, sabendo ele que estava próximo a partir. Ele falou, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Que não suportarão essa doutrina. Haverá tempo que não suportarão essa doutrina. E esse tempo já chegou, não já chegou, igreja? Esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. Eu creio que esse tempo já chegou. E mais, quando se fala em pregar essa doutrina, irmão, quando em pregar essa doutrina, não é ouvir a palavra, se encher da palavra, se achar muito sábio e ficar brigando com as pessoas, discutindo com as pessoas, que as pessoas ficam aí na internet, né? Brigando uma com a outra, achando que é mais inteligente, xingando a outra. Não é para isso que aqui está falando, que a gente tem que repreender, né? Corrigir. A doutrina não é para isso. Né? Se você vai vir em 1 Timóteo 1,4, a palavra de Deus fala o seguinte, né? A palavra do próprio Paulo fala o seguinte: nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que servir o serviço de Deus na fé. Então a doutrina não é para discutir com as pessoas, se encher da palavra para brigar, para discutir, mas sim pregar o evangelho para o pecador se arrepender, e não para ficar discutindo
discutindo com as pessoas, amém, irmão? E por isso em seguida ele falou, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Irmãos, esse tempo já chegou. Esse tempo já chegou. Olha, uma igreja dessa que a gente está aqui hoje que prega o verdadeiro evangelho, glória a Deus, Jesus simples e verdadeiro. Quantas pessoas estão aqui, graças a Deus. Deus mandou mais pessoas, mais servos, mais discípulos abençoados. Eu orei tanto para que Deus mandasse, nem que seja um. Deus mandou mais dois, glória a Deus, Jesus. Amém. Deus mandou para ouvir o evangelho de Cristo, não de homem, não filosofia de homem, mas de Deus, a palavra, a doutrina. Esse tempo já chegou. Se a igreja estivesse pregando outras coisas, que são filosofia de homem, estava lotada, né? Mas não, depois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que fala do pecado, né? Que fala sobre o arrependimento, sobre a santidade, sobre a renúncia, sobre a conversão, sobre o inferno, sobre a salvação, sobre o verdadeiro culto a Deus, que é pregar a palavra, ler a palavra, orar a palavra, louvar a palavra, que é o que está sendo feito aqui, igreja. Amém? E esse tempo já chegou. Esse tempo já estava começando naquele tempo. Eu sei, eu creio que Paulo está falando isso, porque naquela época já existiam pessoas assim, né? Já existiam pessoas assim, com os ouvidos coçando, com aquela coceirinha no ouvido para ouvir coisas que não é da palavra, mas filosofia de homem. Porque muita gente busca isso. Por isso ele falou para Timóteo, prega, a preocupação dele para pegar a fidelidade do zelo de Paulo na pregação, por saber que estava sendo seu sangue presto a estar em sacrifício por Jesus. Ele tinha que pegar a palavra, por isso que ele falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então nós temos que guardar a fé, irmão, enquanto não morrermos, enquanto Deus levar, temos que continuar lutando, buscando a oportunidade para pregar o evangelho, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira dos ouvidos. Tem muito sentindo coceira dos ouvidos, irmão. Se pregar o evangelho da santidade, da salvação, do pecado, se pregarmos o evangelho da conversão, se pregarmos o evangelho do arrependimento, se pregarmos esse evangelho do pecado, eles não querem vir para a igreja mais. Eles querem ouvir palavras, filosofia de homem, com aquela coceirinha no ouvido, aquela coceirinha pulando de igreja para ouvir filosofia de homem, mas não querem mais ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus. Aleluia. Por isso Paulo falou: prega o evangelho, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Esse tempo já chegou. Pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quando se prova as suas próprias cobiças, o ouvido está coçando. O ouvido está coçando, eles estão pulando de igreja para igreja, porque eles não querem ouvir o evangelho da renúncia do pecado, da santidade, da conversão do fé, da salvação que só há em Cristo Jesus. Eles não querem ouvir esse evangelho. E nós temos essa oportunidade de vir pregar, criar a oportunidade de pregar esse evangelho, não só aqui, ouvindo a palavra, pregando no culto, mas em casa, na praça, na rua, pregando para nossa irmã, nosso irmão, para a nossa mãe, para o nosso pai. Eu prego tanto para minha mãe e para o meu pai, para que eles se convertam de verdade. Eu tenho uma irmã que não se converteu ainda, uma que já se converteu. Ó Senhor, faça com que ela se converta e venha aqui ouvir a palavra em nome de Jesus. Não só minha irmã, mas a irmã de todos que estão aqui, o pai, a mãe, seus filhos. Ó Pai, traga cada um da sua casa para vir aqui, Pai, em nome de Jesus. E esse tempo já chegou. Pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira dos ouvidos. Esse tempo já chegou, igreja. Esse tempo já chegou. Glorificado seja o teu nome.
as suas próprias cobiças. Esse Deus dos falsos profetas, um Deus da prosperidade, esses que estão com o ouvido coçando, esses que estão com o ouvido coçando, quando Paulo falou para Timóteo, pelo contrário, cercação de mestre segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coçando os ouvidos, deixando o Evangelho de Jesus do lado, e cercando a falsos profetas, não querendo mais saber da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém, Jesus. Está cheio assim, e o coração da gente fica aflito, dá vontade de chorar, porque Timóteo, sabendo que o seu sangue estava prestes a ser derramado, a sua morte estava próxima, ele sabendo disso, falou a Timóteo com zelo, com cuidado para pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, para que repreendesse o pecador, para que corrigisse, mas que exortasse com carinho, com longanimidade, com paciência, com generosidade, com amor, sentando do seu lado, mas que repreendesse, que corrigisse com a palavra, pois haveria tempo em que não suportariam essa doutrina, pelo contrário, cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças, sentindo conselho do ouvido. Quantas pessoas estão assim? Quantas igrejas estão lotadas? Igrejas gigantes lotadas, com aquele evangelho fraquinho, o evangelho da prosperidade, aquele evangelho que não leva ninguém a lugar nenhum. No versículo 4 fala o seguinte: e se recusarão a dar ouvido à verdadeira, a verdade, entregando-se às fábulas. Então esse evangelho da prosperidade é o evangelho é o evangelho das fábulas, um evangelho com filosofia humana que não leva ninguém a lugar nenhum. E as pessoas estão ouvindo, mostrando, desejando buscar um Deus que se adapta ao ouvido dela, à coceirinha do ouvido dela, continuam buscando esse evangelho, esses falsos profetas, se tumultuando, se juntando a esses falsos profetas. E quanto mais elas buscam, mais o diabo permite, entrega mais falsos profetas na mão dela para falar o que elas querem ouvir, e elas vão se perdendo a cada vez mais, e vem buscar o verdadeiro evangelho que me tirou da sarjeta, do monturo, e qual tirou cada um de nós, e qual vai tirar cada vez mais outras pessoas, para encher o coração dela do Espírito Santo através da palavra, para que ela se converta em nome de Jesus. Eu creio. Amém, igreja? Amém, igreja. Aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 5, Paulo já falava. Sabe, porém, isso? Paulo já falava no nome dos últimos tempos como seria. Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, arrogantes, desafeiçoados, inflamáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder de Deus, foge também desses. Então, esses que estão ouvindo coçando, foge, temos que fugir também desses. Temos que fugir desses pregadores, desses falsos profetas que pegam o evangelho da prosperidade. Então, esses pregadores, esses falsos profetas que fazem isso, esses que estão ouvindo coçando, que Paulo já falava aqui, pelo contrário, cercação a mestre segundo as suas próprias cobiças. Esses que buscam as suas próprias cobiças, e o Deus que se adapta a eles, a conselho dos ouvidos, são esses desse tempo que Paulo fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. É esse, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, 17, 18, 19. Paulo também já falava: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornando insensíveis e entregando-se à dissolução para a avidez, cometam toda sorte de impureza. Amém, igreja? Amém, Jesus. Então essas pessoas estão cometendo todo tipo de impureza, acompanhando esses falsos profetas, buscando esses falsos profetas, se enchendo dessa falsa palavra, dessa filosofia de homem, se enchendo o seu ouvido de coceira para buscar esses falsos profetas, esses falsos pregadores saindo da presença de Deus. Muitos deles nunca conheceu, nunca andaram da presença de Deus, porque quem anda da presença de Deus de verdade jamais vai sair por uma coceira de ouvido, por causa de um falso profeta, para te tirar do caminho da salvação, da presença de Deus. Jamais, igreja. Amém. Jamais, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, Paulo falou para Timóteo aqui no versículo 5. Tu, porém, Timóteo, meu amigo íntimo, tu, porém, se sobe em todas as coisas. Ou seja, tu, porém, Timóteo, tu que conhece a palavra, tu que prega o evangelho verdadeiro, tu que conhece, tu que ama Jesus, tu que ama a palavra, tu, Timóteo, seja sóbrio no conhecimento, não ande igual bêbados, igual esses que estão igual bêbados, pulando de igreja para igreja, sem conhecimento da palavra, buscando os falsos profetas. Não, Timóteo, seja sóbrio, Timóteo. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições. Porque Paulo sofreu as aflições, ele foi demorado, Jesus sofreu as aflições, Jesus foi crucificado na cruz. Qualquer um de nós que prega o evangelho sofreremos as aflições. Porque quando nós pregamos o evangelho, alguém vai zombar da nossa cara para falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é amor, mas ele também é justiça. Amém, igreja? Jesus é justiça, ele é amor. Muitos pregam só que Jesus é amor, não pregam que Jesus é justiça. E ele prega só que Jesus é amor, não prega que Jesus é justiça. E as pessoas não entendem que a palavra dói, que a palavra machuca. Por isso que Paulo falou para Timóteo: tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, seja sóbrio, Timóteo. Tu que conhece a palavra, que ama a palavra, prega a verdadeira palavra, repreende e corrige na doutrina, exortando com longanimidade e doutrina, Timóteo. Conjugue perante Deus e Cristo Jesus, quer julgar vivos e mortos, porque Jesus é o único juiz de vivos e mortos, e ele há de vir pelo seu reino para julgar vivos e mortos. Ele falou: tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, Timóteo, suportas as aflições. Porque quantas vezes a gente vai chorar, quantas vezes o presbítero Messias chorou de tristeza, o pastor Mateus chorou de tristeza, o presbítero Cícero, quantas vezes choraram, quantos pastores choraram, quantos de nós muitas vezes choraram de tristeza, por alguém querer zombar da palavra, rir da palavra de Deus. Então, Paulo falou: Timóteo, meu amigo querido íntimo, garoto jovem, eu estou preocupado, a minha fidelidade no seu a palavra, por isso eu conjuro Timóteo. Tu, porém, se sobe em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então muitas pessoas zombam, porque acham que a gente está pegando a palavra da nossa boca, e não a palavra de Deus, não a doutrina de Deus, que a gente está corrigindo com a filosofia nossa própria, com a inteligência do homem. Ele não entende que a palavra que está falando através da nossa boca. Então, por isso, Paulo tem a preocupação de falar para Timóteo a palavra, tem a preocupação de falar que a palavra é a voz de Deus para falar com nós hoje. A palavra falou no passado com Paulo, com Timóteo. A palavra falou ontem, fala hoje, vai falar sempre. Amém, igreja? Amém. E muitos acham que nós estamos pregando a palavra com nossa própria boca. Não é. Aqui no livro de João, capítulo 12, versículo 48, o próprio Jesus Cristo fala o seguinte: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará, meu justo. Então muitos acham que nós estamos julgando por pregar o evangelho
chama até de safado. Havia um presbítero safado, pastor safado, o diácono safado. Já vimos julgar, eles não sabem o tamanho do nosso amor pela palavra, o tamanho do nosso desejo de nos encher mais da palavra, para levar a palavra da salvação para eles conhecerem o caminho. Por isso eles acham que nós estamos julgando, mas a palavra é que julga, mesmo que julgando, julga o passado, julga hoje e julgará no último dia. Por isso que a gente tem um amor de pregar. Por isso eu falo, irmão, o que nós temos feito para impactar, irmão, para influenciar nesses últimos dias, nesses últimos tempos, antes da nossa morte, antes de partirmos, porque assim como eu falei, ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Não tem versículo nenhum dizendo que somos obrigados a aceitar, que alguém é obrigado a aceitar Jesus. Há o livre-arbítrio para isso. Você quer aceitar ou não, aí é cada um que vai decidir. Mas é obrigado, um discípulo de Deus, um verdadeiro discípulo de Deus, ele tem, por conhecer a palavra, por aceitar Jesus, ele foi dado a ele para receber o galardão, para provar o amor que tem, antes de partirmos, e fazer um bom combate, combater um bom combate, pregar o Evangelho, criar oportunidades para pregarmos o Evangelho, para o máximo de pessoas desse mundo, desse planeta, para que elas saibam que só através de Jesus a salvação, que só Jesus é a paz.